Some of you have heard this before, but it's new to others of you. Muito bem, alguns de vocês já ouviram, né, esse ensino antes, mas talvez para outros é novidade. Então nós vamos falar de novo. But I want you to be clear on this. E eu quero que você tenha o esclarecimento sobre isso. Because I think this is an area where many people are confused. Porque muitas pessoas fazem uma confusão grande sobre isso. So we have a number of terms found in Scripture. Nós temos uma série de termos, né, que encontramos nas Escrituras That talk about the destiny of the soul after death. que falam sobre o destino, né, da sua alma após a morte. So we need to know these terms. E nós temos que conhecer, né, entender esses termos. So we have a Hebrew word that is translated, or that is Sheol. Nós temos então uma palavra hebraica, né, que é a palavra Sheol. And this is equivalent to the Greek word Hades. E essa é a palavra equivalente no grego, que é a palavra Hades. These two words are not referring to the lake of fire. Essas duas palavras não são a mesma coisa que o lago de fogo, são coisas diferentes. O lago de fogo é o destino final de todos os incrédulos. Unfortunately, all three of these terms are referred to as hell. Infelizmente, né, algumas traduções, todos esses termos aí, muitas vezes é traduzido como inferno. And this is not always accurate. E isso, né, não é muito preciso. So let's try to sort this out. Então vamos tentar esmiuçar isso. So Hades and Sheol, two terms that they're exactly the same thing but in different languages. Então Hades e Sheol é exatamente a mesma coisa, só que são línguas diferentes, um no hebraico, o outro no grego. Now, in Hades there are two great compartments. E lá no Hades, né, ou no Sheol, existem dois grandes compartimentos. One is called torments, the other is paradise. Um desses compartimentos chamado tormentos e outro chamado de paraíso. And between the two is this great gulf. E no meio, né, dos dois, separando os dois, existe esse grande golfo, abismo. So the clearest teaching on this is found in Luke chapter 16. E o ensinamento mais claro sobre isso encontramos lá em Lucas 16. This is a story probably familiar to you. E essa é uma história provavelmente você conhece bem. Now this is not a parable. Isso não é uma parábola. This is an actual story told by Jesus. Isso é uma história real, né, que Jesus conta. And it does not fit the parameters for a parable. E não encaixa aos parâmetros de uma parábola. So in Luke 16:19, então lá em Lucas 16 e versículo 19, you have a rich man. você tem lá um homem rico. And in verse 20 there is a beggar named Lazarus. E no versículo 20 nós temos um mendigo chamado de Lázaro. Okay, so in verse 22 the beggar died. E diz no versículo 22 que o mendigo morreu. He was carried by the angels to Abraham's bosom. E diz ali que os anjos o levaram para junto o seio de Abraão. Now, Abraham's bosom is the same as paradise. Então esse termo seio de Abraão é a mesma coisa que o paraíso. The Jews called it Abraham's bosom. Os judeus chamavam, né, de seio de Abraão. The Gentile designation is E os paradise, gentios chamavam de paraíso. which is a word that meant the garden of the king. E era um termo que significava, né, o jardim do rei. So
Lazarus dies and he goes to Abraham's bosom. E então o Lázaro morre e ele vai, né, para o seio de Abraão. Now the rich man also died and was buried. E diz aqui que o rico também morreu e foi enterrado. Now he also went to Hades. E ele também foi para Sheol, né, para Hades. Okay, it says in verse E 23, diz no versículo 23, being in torments in Hades. fala que no Hades, onde estava sendo atormentado. So both men went to Hades. Então os dois homens foram parar nesse Hades. Lazarus is the believer. O Lázaro é o crente He goes to paradise. e ele vai para o paraíso. The rich man dies and goes to Hades, but he's in torments. E o homem rico, ele vai para Hades também, mas ele está nos tormentos. So Luke 16:23. Lucas 16 e 23. Diz que ele no Hades, né, estava sendo atormentado. E ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. So now this rich man is tormented. Então agora esse homem rico, ele está sendo atormentado. Read verse 24. E vemos no versículo 24, ele diz: então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. So he's being tormented, he's in flames. Então ele está em tormentos, ele está em chamas. But this is not the lake of fire. Mas isso não é o lago de fogo. We'll see that in a minute. Nós vamos ver isso daqui a pouco. But he is definitely suffering. Mas ele está definitivamente sofrendo muito. In verse 25, E no verso 25, okay, mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, e enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. all right, now paradise is not heaven. Entenda que o paraíso não é o céu, It's a part of Hades. é um compartimento lá de Hades. But there he is being comforted. Mas lá ele está em conforto, consolo. And we are told in verse 26 that no one can go from one side to the other side. E é dito no versículo 26, né, que além disso, entre você e nós há um grande abismo, de forma que ninguém pode atravessar de um lado para o outro. So Abraham tells the rich man, Lazarus cannot come to you and you can't come to us. E Abraão diz ao homem rico que ele não poderia ir para o outro lado e nem, né, o Lázaro vir para o outro lado de cá. So in verse 27, Então no versículo 27, ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. in verse 28, E deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. see? So he's now concerned about his family. Ele está agora então preocupado com os seus entes queridos. And if unbelievers who have died could speak to people on the earth, E se as pessoas que morreram pudessem falar com os seus familiares, they would say, don't come here. eles falariam: não, cuidado, não venha para cá. I've talked to unbelievers and they think that when they die they're going to go have a big party with their friends. Eu já conversei com os crentes que, ao falar com eles, eles pensam que quando eles morrerem, eles vão lá para uma grande festa com seus amigos. They say, I'm going to go to hell and I'll be with all my friends. Eu vou para o inferno, mas eu vou estar lá com todos os meus amigos. You're not going to have any friends. E você não vai ter amigos lá. And it's not going to be a party. E não vai ser nenhuma festa. It's going to be torment. Vai ser tormento. So he doesn't want his brothers to come there. Então ele não quer que os seus irmãos vão parar nesse lugar. So in verse 29, Então no versículo 29, Abraham said to him, they have Moses and the prophets. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, Let them hear them. que os ouçam. What's he saying? O que ele está dizendo? They have a Bible. Eles têm a Bíblia.
They need to pay attention to what's found in the Word of God. Eles têm que prestar atenção ao que está revelado na palavra de Deus. And he said, "No, Father Abraham. Mas ele responde: não, pai Abraão. If one goes to them from the dead, they will repent." Se alguém de entre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Is that true? Isso é verdade? No. Não é How do verdade. we know? Como sabemos disso? Somebody came back from the dead. Porque já aconteceu isso. That was Jesus. Isso foi Jesus. Okay. So in verse 31, E no versículo 31, if they don't hear Moses and the prophets, se não ouvem a Moisés e os profetas, neither will they be persuaded though one rise from the dead. tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém de entre os mortos. You need to pay attention to the Word of God. Então vocês precisam prestar atenção à palavra de Deus. Okay. Sim? Question. Todas as pessoas que estavam no Hades foram para a perdição eterna e todas as pessoas que estavam no paraíso foram para a vida eterna? Ah? Não entendi. Ah, é o que ele vai explicar agora. He made a question that you will explain now, so let you explain it. We think he will explain now, so Okay. let's wait. Now, when Jesus died, Quando Jesus morreu, he went to paradise. diz que ele foi para o paraíso. So you remember the thief on the cross. Lembra o que ele disse para o ladrão da cruz, né? He said, "Remember me when you come into your kingdom." Jesus respondeu para ele: em verdade te digo que hoje... And in Luke 23:43. Desculpa, eu estava lendo aqui e não traduzi o que ele falou. Sorry, I was reading and not translating what you said. Vamos lá de novo. All right, in Luke 23:43, Lá em Lucas 23 e 43, to the thief on the cross, para o ladrão que estava na cruz morrendo, ele Jesus said, disse: "Certainly, em verdade today you will be with me in te paradise." digo que hoje estarás comigo no paraíso. When Jesus died, he went to paradise. Então, quando Jesus morreu, ele foi para o paraíso. That's not heaven, Não é o céu, that's Hades. é o Hades. That's what we find. We saw that in Psalm 16:10, É isso lá que lemos lá no Salmo 16, versículo 10, and which Peter also quoted in Acts chapter 2. e que Pedro também citou lá em Atos capítulo 2. Jesus died physically, Jesus morreu fisicamente and his soul went to Hades e a sua alma foi para o Hades, or to Sheol. ou para o Sheol. And that's why he said to the thief, "Today you'll be with me in E paradise." por isso ele disse para o ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. So apparently this thief was a Gentile, Então, aparentemente esse ladrão era um gentil, because he didn't say you'll be with me in Abraham's bosom. porque ele não disse hoje mesmo estarás comigo no seio de Abraão, mas ele usou o termo paraíso, né? Now, when Jesus ascended into heaven, E quando Jesus foi assunto ao céu, he took all of the souls from paradise with him. ele levou todas as almas que estavam no paraíso com ele. This is what we find in Ephesians 4:7. E é isso que nós lemos lá em Efésios 4 e 7. I'm sorry, verse 8. O versículo 8 diz: por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. So Jesus took those who were in paradise Então Jesus pegou as almas que estavam no paraíso to heaven. e levou eles para o céu.
So we know this from what Paul wrote also in 2 Corinthians 12. Nós também sabemos disso por aquilo que Paulo também escreveu lá em 2 Coríntios 12. So he said, I know a man 14 years ago Ele disse assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, okay, whether he's in the body or out of the body, I don't know. se ele está no corpo ou fora do corpo, não sei. So Paul is talking about an experience that he had. Então, o que Paulo está dizendo aqui é de uma experiência que ele teve. He was stoned, he was left for dead, Ele tinha sido apedrejado, tinha sido quase praticamente morto. and he said, now I don't know if I actually died or if I had a vision while I was unconscious. E ele não sabe então determinar se ele tinha de fato morrido ou se ele teve uma visão quando ele estava inconsciente, quase morto. But he said it doesn't matter Mas ele diz: não importa, because he has a truth here to teach. porque é um fato, é uma verdade que eu estou dizendo. So he said, this man was caught up into the third heaven. E ele diz que esse homem foi arrebatado até o terceiro céu. What's the third heaven? E o que é esse terceiro céu? The Bible talks about three heavens. A Bíblia fala de 3 céus. The first heaven is the atmosphere around the earth. O primeiro céu, então, é essa atmosfera que está em volta da terra. The Bible talks about the birds of heaven, A Bíblia fala dos pássaros do céu. or something grew, that they built a tower that reached to heaven. Como eles construíram, né, aquela torre que foi tão alta que subia ao céu. So it's just talking about the atmosphere. Então só está fazendo referência a essa atmosfera. The second heaven E o segundo céu is the stellar universe. é o céu das estrelas e do universo. The Bible talks about the stars of heaven. E a Bíblia fala das estrelas do céu. Now, somewhere beyond the universe is where God lives, E algum lugar além do universo que conhecemos é onde Deus habita. and that's the third heaven. E esse é o terceiro céu. So Paul said, here is this man, he's talking about himself, E o que Paulo está dizendo aqui é: conheço um homem, que ele está falando dele mesmo, and he was caught up to the third heaven. e ele foi levado a esse terceiro céu. In verse 4, E no versículo 4 he was caught up into paradise. diz que ele foi arrebatado ao paraíso. So the third heaven now contains paradise. E então agora nesse terceiro céu, lá está o paraíso. Okay? So paradise now is in the third heaven. Então o paraíso agora está nesse terceiro céu. And he said, I heard inexpressible words, man not permitted to E ele utter. diz que eu ouvi palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem repetir. Have you seen that book, Heaven is for Real? Você já leu um livro chamado Que o Céu é Real? It's terrible. It's blasphemy. É terrível, é uma blasfêmia. Supposedly, this is the account of some little boy who died and went to heaven. Supostamente, né, isso é uma história de um menino que morreu, né, e foi para o céu. And he came back and he told about his experience in heaven. E aí ele voltou e ele conta para os outros da sua experiência no céu. Now the apostle Paul was there and he was not allowed to describe it. E o apóstolo Paulo esteve lá e não foi autorizado ele falar nada sobre isso. But now some little boy died and said that he went to heaven. Mas aqui temos um menininho que diz, né, que morreu e supostamente foi para o céu. And he's going to tell you all about it. E ele volta para contar tudo sobre isso. But it's just blasphemy. Oi? Porque diz que os irmãos, quando morrerem, for pro céu, vão se encontrar lá. Mas esse novo céu e nova terra que está dizendo aqui em Isaías 65, que ninguém vai conhecer ninguém, o que diz sobre isso? Diz que vão encontrar lá. Aí aqui está dizendo que ninguém vai conhecer ninguém. Podemos conversar depois sobre isso? Tá bom. I made a question, but we can address it later. Okay.
So, the point I want you to understand here is that paradise now O que eu quero que vocês entendam agora é que o paraíso agora is in heaven. está no céu. Jesus was the first member of the human race to ascend into heaven. Jesus foi o primeiro membro da raça humana a entrar no céu. Nobody went to heaven before Jesus. Ninguém foi para o céu antes dele. Believers went to paradise in Hades. Os crentes todos eles iam para o paraíso que ficava no Hades. Until Jesus ascended into heaven. Até que Jesus então entrou no céu. But today, when a believer dies, Mas hoje, quando um crente falece, he is absent from the body ele está ausente do corpo and he is face to face with the e Lord. presente face a face com o Senhor. That's 2 Corinthians chapter 5 verse 8. Isso está lá em 2 Coríntios 5, versículo 8. You can read that. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. So it says, if you are absent from the body, that is, you're physically dead, Então ele diz aqui, né, que se você está ausente do corpo, que significa estar morto, you are present você está presencialmente with the Lord. com o Senhor. And that word with E essa palavra com, in the Greek text means face to face. no texto grego, significa face a face. Do you sing that song, Face to Face? Nós cantamos uma música, né? Face a face com o Senhor. Uma coisa assim. That's- Eloei, It comes from this verse. Vem desse versículo aqui. Absent from the body, Ausente do corpo, present face to face with the Lord. presente face a face com o Senhor. So today when a believer dies, he goes to be face to face. Então, quando hoje um crente morre, ele está face a face And that com o will be Senhor. in paradise, Isso é no paraíso, which is now in heaven. que agora está no céu. When the unbeliever E dies, quando o incrédulo morre, he goes to torments, ele vai para o lugar de tormentos, Hades. que é o Hades. He doesn't go to hell. Ele não vai para o inferno. Nobody today is in hell. Ninguém hoje está no inferno. They go to torments in Hades. Eles vão para esse lugar de tormentos, né, que é o Hades. Now, torments or Hades is going to be emptied Yes. at the great white throne judgment described in Revelation chapter 20. E esse lugar de tormentos, né, o Hades ou Sheol, ele vai ser esvaziado no momento do julgamento do grande trono branco, lá no futuro. Now there is another compartment E aí existe ainda mais uma seção, né, mais um compartimento, that's called Tartarus. que é chamado de Tártaro. And let's see what you have in 2 Peter 2:4. Vamos ver o que você tem aí na sua versão, 2 Pedro 3, versículo 4. Now this one has inferno again. Nessa versão aqui do computador tem a palavra inferno. 2 Peter 2:4. Does anybody have anything different? 2 Pedro 2 e 4. Alguém tem alguma coisa diferente de inferno? 2 Pedro 2 e 4. 2. Inferno. Okay. Again, this is not a good translation. De novo, né, isso não é uma tradução muito boa. What we have here, we have a different Greek word. It's Tartarus. O que nós temos aqui que está escrito inferno, na verdade é uma outra palavra grega que é a palavra tártaro. Now, Tartarus, it's like a super prison for super creatures. Tártaro é como se fosse uma super prisão para super seres. Okay. There is a category of demons who are being held captive in Tartarus. Há uma categoria especial de demônios, né, que estão sendo mantidos
cativos nesse lugar tártaro. called here angels who sinned. Eles são chamados aqui de anjos que pecaram. And it says they have been cast down to Tartarus. Fala que eles o lançou no Tártaro, They are delivered into chains of darkness, prendendo-os em abismos tenebrosos, where they are being held for judgment. a fim de serem reservados para o juízo. Isso está lá em 2 Pedro 2 e 4. This same group of angels is described in Jude 6. Esse mesmo grupo de anjos são descritos lá em Judas 6. We have angels who didn't keep their proper domain. Diz aqui, quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, Okay. And they are being reserved in everlasting chains under darkness. mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Now, in 1 Peter 3, E vamos ver agora 1 Pedro 3. we also find reference to these angels in Tartarus. Nós vemos também aqui uma referência a estes anjos no Tártaro. When Jesus died, Quando Jesus morreu, his soul went to paradise, a sua alma foi para o paraíso, but he also made a trip during those 3 days mas ele fez também uma viagem naqueles 3 dias to Tartarus. para o Tártaro. So in 1 Peter 3:19 it says he went and preached to the spirits in prison. E lá aqui em 1 Pedro 3,19 fala no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Now he didn't preach the gospel to them, Agora, não foi o evangelho que ele pregou para eles, but he made a victorious proclamation mas ele pregou uma exclamação de vitória, that he was victorious. que ele foi vitorioso. And they failed to keep him from going to the cross. E a proclamação de que eles haviam falhado de tentar matá-lo. So who are the angels in prison? E quem então são esses anjos que estão em prisão? In verse 20 it says they were formerly disobedient No versículo 20 fala que há muito tempo desobedeceram in the days of Noah. nos dias de Noé. So these would be the angels from Genesis chapter 6. Então esses são aqueles anjos lá de Gênesis capítulo 6. So Tartarus Então Tártaro was also a part of Sheol or Hades. era também um compartimento, né, lá de Sheol ou de Hades. But that's going to be emptied at the great white throne. E esse lugar também será esvaziado, né, no momento do julgamento do grande trono branco. Now we also have a place called the Lake of Fire. E temos também, né, um lugar chamado de Lago de Fogo. And if we go to Revelation chapter 20, E se olharmos lá em Apocalipse capítulo 20, all right, verse 14. e no versículo 14, Well, let's start in verse 13. vamos começar no 13. The sea gave up the dead who were in it. Death and Hades delivered up the dead who were in them. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. So this is a reference to unbelievers. Então aqui é uma referência falando dos incrédulos. And they are going to be judged according to their works. E eles vão ser julgados, né, de acordo com as suas obras, com o que tinham feito. And then it says death and Hades were cast into the lake of fire. E no 14 diz, então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Now this tells us that Hades is not the lake of fire.
Então isso nos diz que o Hades não é a mesma coisa que o lago de fogo. Otherwise, you would have the lake of fire being cast into the lake of fire, which doesn't make any sense. Caso contrário, você teria então o lago de fogo sendo lançado no lago de fogo, e não faria nenhum sentido. Okay? But this temporary place called Hades Mas is esse- going to be cast into the lake of fire, which is eternal. E esse lugar temporário, então, que é o Hades, ele vai ser lançado no lago de fogo, que é para todo sempre. So the second death is spiritual death perpetuated forever in the lake of fire. E esta é a segunda morte, que é a morte espiritual, que vai durar para todo sempre lá no lago de fogo. So people not found in the book of life are cast into the lake of fire. Então, qualquer um que não for achado inscrito no livro da vida, esse será lançado no lago de fogo. Why do people go to the lake of fire? Por que as pessoas vão para o lago de fogo? Because they don't have life. Porque eles não têm vida. They don't have life because they didn't come to Christ, who is the life. E eles não têm vida porque eles não creram em Cristo, que é a vida. And what happens in the lake of fire? E o que acontece no lago de fogo? It says they are tormented day and night. Fala que a fumaça do seu tormento, dia e noite, pelos séculos dos séculos, não tem descanso. Serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. That's a long time. It's É forever. bastante tempo. So, let's have that other. Vamos That colocar other aqui graphic, yeah. colocar um outro gráfico. So, yeah. I just got this from Silvio. I think it's an excellent graphic. Acabei de receber isso do irmão Silvio e eu acho que é um excelente gráfico. Okay, so this talks about Jesus being on the earth. Então ali na primeira seta, né, nós temos o ministério de Jesus sobre a terra, 33 anos. And then he was crucified, E aí então ele foi morto, crucificado. and he tells the thief on the cross, "Today you'll be with me in paradise." E ele diz para o ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. And so he dies, he goes to paradise or Abraham's bosom. Então ele morre e ele vai lá para o paraíso ou para o seio de Abraão. Okay, and so we see here we've got torments, Abraham's bosom, E vemos então ali, né, o lugar de tormentos de um lado, do outro lado o seio de Abraão. in between we have the great gulf fixed. E no meio nós temos aquele grande abismo, né, aquela grande separação. Yeah, he's called it the abyss, which I think is a different place. Aqui está o termo abismo, mas que eu penso que é um outro lugar. But we won't worry about it. Mas não vamos entrar nesse detalhe agora. Okay, now over here he says we have the terms Hebrew Sheol, Greek Hebrew. E ali, né, um pouco difícil de ler, mas tem os termos em hebraico Sheol, no grego o Hades e no latim o inferno. From the Latin, we have the word inferno. No latim o inferno. What does that mean? O que significa isso? Okay, it's not a Bible word. Não é um termo bíblico. All right, so okay, after the resurrection, Jesus is alive on the earth for 40 days. E depois que então Jesus ressuscita dos mortos, né, ele está na terra ainda por mais 40 dias. He ascends into heaven. E aí então ele é assunto ao céu. Okay, and he took with him the souls who were in paradise, E ele levou consigo aquelas almas que estavam no paraíso. so that paradise now is in the third heaven. De uma forma como nós vimos que agora o paraíso é transferido para o céu. O paraíso está no céu agora. So today, when a believer dies, Então hoje, quando um crente morre, he goes directly to heaven.
Tá vendo o homenzinho ali, ele já vai direto para o céu. But we have people in Hades in torments. Mas temos os incrédulos, né, no Hades, nos tormentos. They will be resurrected to stand before God at the great white throne. Esses incrédulos, eles vão um dia ser ressuscitados no dia do juízo final no grande trono branco. And everyone at the great white throne will be cast into the lake of fire. E todos que participarem do grande trono branco e serem condenados, eles vão ser lançados no lago de fogo. Okay? Now, down here he has the lake of fire, infernal. I guess if you want to call it that, it's okay. Ali então tem, né, o lago de fogo, tem o termo inferno, se você quiser chamar, ok, né, o lago de fogo de inferno. Mas eu prefiro usar o termo bíblico lago de fogo. But now he has down here also Hebrew Tophet and Gehenna. E tem ali dois termos, né, um no hebraico que é Tophet e outro no grego que é Gehenna. That's not correct, in my opinion. Eu acho que isso não está bem correto. But that's the terms that we find, for example, in Matthew chapter 5. Esses são os termos que nós encontramos lá em Mateus, por exemplo, lá em Mateus capítulo 5. All right, in verse 22, Lá no versículo 22, Mateus 5 e 22. all right, here, if you call your brother a fool, you are in danger of hellfire. Se você chamar o seu irmão de tolo, você está arriscado a experimentar o inferno de fogo. And then in verse 29, E lá no versículo 29, se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. now this is the Greek word Gehenna. Essa palavra inferno é a palavra no grego Gehenna. And except for one reference in the book of James, Com exceção a uma referência lá em Tiago, Jesus is the only one who uses this term Jesus é o único que usa esse termo Gehenna in the New Testament. no Novo Testamento todo. Now the term Gehenna, Esse termo Gehenna, and I understand you have that in some Portuguese translations. e algumas versões no português tem essa palavra Gehenna. It comes from two Hebrew words, Vem de duas palavras do hebraico, which means the valley of Hinnom. que é o vale de Errena. This Hinnom. Enon, sei lá, Renon. O vale de Renon. O vale de Renon. So whatever you have here, valley of Hinnom. Yeah. Yeah, okay. Vale dos Refaíns. Okay. Vale dos Refaíns. Josué 18 e 16. And okay. And then
the same place, this valley of Hinnom, is also called Tophet. E esse mesmo lugar, né, o vale de Renon, é também chamado de Tophet. So in Jeremiah 19:6, Lá em Jeremias 19, versículo 6. Tophet, or the valley of the son of Hinnom. Diz ali, né, pois, e por isso eis que vem dias, diz o Senhor, em que este lugar já não se chamará Tofete, nem o vale do filho de Inom, mas o vale da matança. Okay, now this is a valley that is next to the Temple Mount, actually. Então esse é um vale que fica próximo, next to temple. The Temple Mount, where the temple was located. Tá. Então esse é um vale que fica próximo de um monte onde ficava o templo. But there was a time when the Jews actually began to offer sacrifices to false gods in that valley. E houve um tempo em que os judeus começaram a oferecer sacrifícios nesse vale. And they even sacrificed their children. E eles até começaram a sacrificar os seus próprios filhos. They burned their children, Eles queimavam os seus filhos, offering them to false gods oferecendo os filhos a esses falsos in deuses, the valley of Hinnom. nesse vale de Inom. And God brought great judgment on that place because of that sinfulness. E Deus trouxe então um grande juízo, né, sobre eles por causa desse pecado. So if you come here and read Jeremiah 19:5. Então, se lemos em Jeremias 19, versículo 5, diz assim: E edificaram os altos de Baal para queimarem os seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. As a result of this, God brought great judgment upon the Jews. E como resultado disso, Deus trouxe um grande juízo sobre os judeus. And thousands and thousands of them were killed and their bodies burned in this valley. E centenas, né, de judeus foram mortos e os seus corpos foram queimados nesse vale. And so this place came to be known as a place of judgment. E então esse lugar, né, esse vale veio a ser conhecido como um lugar de juízo. And so so this term is used then for God's temporal judgment on sin. Então esse lugar, né, foi utilizado por Deus como um lugar de juízo temporal pelos pecados deles. So when Jesus used this term, he was saying, I've come to offer you the kingdom. Então quando Jesus usou esse termo, ele estava dizendo o seguinte: eu vim oferecer para vocês o reino. But if you reject me, Mas se vocês me rejeitarem, you are going to wind up in Gehenna. vocês vão terminar em Gehenna. There's going to be judgment. Que ele está dizendo, vocês vão experimentar o juízo. Judgment in O time. juízo agora, no And tempo, this no indeed presente. happened in 70 AD. E isso aconteceu no ano 70. After a 3-year siege of Jerusalem, Depois de um cerco de 3 anos em Jerusalém, there was a great slaughter when the Romans finally took Jerusalem. houve uma grande matança quando os romanos tomaram Jerusalém. And so, while Gehenna does speak of a place of judgment, E enquanto Gehenna, né, se refere a um lugar de julgamento, juízo, and it's referred to as a place of burning, e é referido como um lugar que tem fogo, né, que queima, it is not the lake of fire. It's not the final destiny. mas não é o lago de fogo, né, não é esse lugar de destino final. Okay. So, do we have any questions now about Temos alguma pergunta? Okay. Donizete, talvez, não sei, quer fazer de novo essa pergunta? Isaiah 65.
Qual que é o versículo, Donizete? He's asking about, so Isaiah, chapter 65, versículo 17, verse 17. Behold, I will create new heavens and new earth. The former things will not be remembered, nor will they come to mind. Pois vejam, criei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Você está querendo saber o que é isso, né? He wants to know what this is all about. This is about the second advent of Christ to the earth. Aqui é sobre a segunda vinda de Cristo à Terra. And the establishment of the kingdom. E o estabelecimento do reino milenar. And when Jesus returns to the earth, the curse is going to be lifted. E quando Jesus então voltar para a Terra nessa segunda vez, a maldição, né, que está sobre a Terra, ela vai ser retirada. For we know that the curse affected all of creation, not just man. Nós sabemos, né, que a maldição de Deus, ela afetou não só o homem, mas toda a criação. But everything in creation. Tudo, né, tudo na criação. Came under the curse that was pronounced in Genesis chapter 3. Tudo na criação ela sofre, né, por causa da maldição lá de Gênesis 3. And so this is a statement. All of chapter 65 in Isaiah is about the establishment of the kingdom and the lifting of the curse. Então, esse versículo, e na verdade todo o capítulo de Isaías 65 vai falar sobre esse momento onde a terra vai ser renovada, porque essa maldição vai ser retirada na segunda vinda de Cristo. Mais uma pergunta, Antônio? É um texto que me fascina muito e eu nunca vi uma explicação mais legal. E essa lição de hoje sobre os lugares me fez lembrar de Lucas, sobre o Monte da Transfiguração. Lucas 9, 28 a 36. Monte da Transfiguração, principalmente sobre Moisés. Ok. After this whole explanation, for some reason he was thinking about the transfiguration of Christ, and on the mount with Moses, and how can we relate to all of that? Jesus had glory as God before he became man. Jesus, né, tinha a sua própria glória por ser Deus, né, antes dele se tornar um homem. But with the virgin birth, God took upon himself the form of man. E quando Jesus nasceu da Virgem Maria, ele então assumiu a forma de um homem. And he is true humanity. E ele é um homem real. But in his humanity, his deity cannot be seen. Mas na sua humanidade, né, então a sua deidade ficou deixada de lado. Vamos dizer assim, você não consegue perceber ela como ela é de fato, né? But he's in resurrection, he's going to have a glory that can be seen. Mas com um corpo ressurreto, ele vai ter uma glória no seu corpo que será percebida assim. And so for a moment on that mountain, e por um momento, então, naquele monte da transfiguração, the disciples were able to see this glory. Os discípulos tiveram a chance de ver essa glória. So this was just a momentary event. Então isso foi só um evento momentâneo, né, temporário, where they were able to
see His glory revealed. Onde eles então puderem ver a sua glória revelada. Okay. So, also, Duas perguntas, two more questions. Eu não sei se vai ser ainda indo sobre Apocalipse alguma coisa, mas eu tenho uma dúvida. Nos 1000 anos, se nós já estamos vivendo ele ou ainda está por vir esse dia? Yeah, she's asking in Revelation about the millennium, if we are already living and experiencing the millennium, or it's still future. well, the millennium does not start until Jesus comes back to the earth and establishes His kingdom. O milênio só vai começar, né, quando Jesus voltar pela segunda vez na Terra para estabelecer o seu reino. There is no kingdom on earth today. Então não estamos vivendo o milênio hoje. Silvio? Não, essa continuação do Monte da Transfiguração. Os discípulos só tiveram uma visão de Elias e Moisés, ou de fato era Elias e Moisés que estavam ali? Silvio is asking if on the Mount of Transfiguration, if the disciples actually saw Moses and Elijah, or it was just a vision. Well, what we know is that they saw certainly Jesus plus two others. O que sabemos é que certamente eles viram Jesus e mais dois. And it definitely says that Elijah appeared with them and Moses. E diz no texto que Elias e Moisés apareceu ali. Eles apareceram ali. And they were talking with Jesus. E eles estavam conversando com Jesus. Now, it's interesting, and this event is recorded in all three Gospels. E esse evento está registrado em todos os 3 evangelhos. And Peter speaks up and, as Peter often did, E Pedro, como ele é sempre impetuoso, já levanta e fala. and each time he says, well, in all three Gospels, it says, let us make 3 tabernacles. E em todos os 3 evangelhos, Pedro fala: vamos fazer 3 tendas. One for you, Uma para você, one for Moses, e uma para Moisés, one for e Elijah. para Elias. Why would he suggest this? Por que ele faria essa sugestão? It's because they have a feast in the fall of the year called Tabernacles. E ele fez essa sugestão, né, porque existe uma festa no final do ano que se chama a Festa dos Tabernáculos. It's the last feast in the Jewish calendar. É a última festa no calendário judeu. And we understand that this is a feast which is to be a picture of the millennium. E essa festa, né, é uma figura que representa o período do milênio. God brought them out of Egypt, Deus tinha tirado eles do Egito, okay, but He's going to take them into the promised e land. ele vai os levar até a terra prometida. Okay. But they had this festival to remind them that it was temporary on the earth. E eles tinham então esse festival, né, essa festa das tendas ou dos tabernáculos, para lembrá-los de que era apenas um momento, uma situação temporária. But God is going to set up a kingdom on the earth. Que eles experimentavam apenas uma situação temporária agora, mas que haveria um dia onde teria o milênio. And this is to be figured in the Feast of Tabernacles. Então isso tudo é uma figura, né, que deve ser representada ali nessa So when festa Peter das saw tendas. this, he thought, this is the kingdom. Então quando Pedro viu esse episódio, ele falou: deve ser o reino chegando. Jesus has been saying the kingdom of heaven is at hand. E Jesus tem dito para eles: o reino do céu, o reino de Deus está chegando. So Peter got all excited. So, okay, let's build the E aí tabernacles. Pedro ficou todo animado: vamos construir para eles as tendas. But then the shadow came and God spoke in an audible voice. E aí veio uma voz audível do céu. And God said, listen to my son. E ele diz, a voz disse assim: ouçam o meu filho. Okay.
And then he said, don't tell anybody about this E depois diz: não contem para ninguém sobre isso, until after the resurrection. até depois da ressurreição. Okay, let's go on. Mais uma pergunta, Eliezer. Qual a razão de existir no Hades a área de tormento? His question is, what is the reason for the existence in Hades for that section of torment? This is God's justice, his judgment on the unbeliever, Isso é a justiça, né, ou o juízo de Deus sobre o incrédulo. and those who die have to have a place until the last judgment. E aqueles que morrem, né, então eles têm esse lugar aguardando até o juízo final. So there will be a final judgment for all unbelievers. Então vai haver, né, um julgamento final para todos os incrédulos. But until that final judgment, E até esse dia final, esse juízo final, these people must be held in some as place. pessoas precisam ficar em algum lugar. So it's like a criminal who is captured today, Então é como um criminoso, né, que hoje é preso, and they put him in jail e eles colocam ele numa casa de detenção, ou numa Until- prisão, até until he goes to court and stands before the judge. que ele então tenha que comparecer num tribunal e para ser julgado, né, pelo juiz. So they have to have a place to hold them. Então esse é um lugar que eles têm que guardar essas pessoas até aquele dia. Okay. All right. Daí o nome penitenciário, uma penitência que a pessoa está pagando, né? Já o sofrimento, até chegar ao juízo. Uhum. Irmão. O lugar de tormento, não, o lago de fogo seria um lugar mais terrível que o lugar de tormento. She's asking if the lake of fire would be a place of worse torment than the place of torment, Hades, Sheol. Well, I believe so. Ele pensa que sim, certamente. I believe also there will be degrees of punishment. Eu acho que também que vai existir diferentes níveis ou degraus de tormento, de punição. We have some people in the world who are horrible. Temos algumas pessoas na sociedade que são terríveis. Some evil men responsible for the death of millions. Algumas pessoas, né, que são assassinas e que matam muitas pessoas. But we also have some unbelievers who are very nice people. Mas temos também alguns incrédulos que são pessoas boas. They're not all going to be equal in the lake of fire. Então lá no Lago de Fogo eles não vão ser todos iguais. But yes, I believe that the lake of fire will be much worse than torments. Mas eu penso sim que o Lago de Fogo vai ser bem pior do que o lugar de tormentos. Quanto à pergunta. Neemias, depois Eca. Vandercy. Tá, então Neemias e depois Vandercy / Zeca. O Hades é um lugar de alma, não tem corpo. E o lago de fogo vai o homem com o corpo e a alma. Okay. Neemias is asking if the place of torments is a place of souls, no bodies, and the lake of fire will be a place of souls with bodies. Interesting question. Uma pergunta interessante. This is his question, mas com a seguinte acrescentando. Eles vão pensar como o rico pensou, assim, raciocina, pensa. Okay, yeah. So Vandercy's question is very similar. He wants to know if, for example, in the lake of fire, people will have the same conscience as the rich man with Lazarus in that story. Like they will have memories and they will remember family and stuff like that. We have a soul which is eternal. Nós possuímos uma alma que é eterna. Okay.
We have a body. This body is temporary. E nós possuímos um corpo, e esse corpo ele é temporário. But God has created us as beings to have body and soul. Mas Deus nos criou como seres que possuem corpo e alma. We are not complete without a body. Nós não somos completos se nós não temos um corpo. And so I believe what the Bible teaches is that we must have a body. Então, o que eu acredito que a Bíblia ensina é que nós precisamos ter um corpo. And so I think that when we die, Então, eu penso que quando nós morremos, that we have some sort of an interim body, nós então temos um tipo de corpo intermediário. for example, Por exemplo, you remember when Saul wanted to talk to Samuel? você lembra quando Saul, né, quis conversar com Samuel? And Samuel came up from the dead? E fala que Samuel levantou dos mortos. He was recognizable. Ele foi reconhecido como Samuel. He's not just some spirit floating Então ele não around, é só um espírito sem identificação but he had a nenhuma. body. Então ele tinha um tipo de um corpo. When the rich man Quando o homem rico looked over the gulf, olhou através daquele abismo para o outro lado, he saw Abraham, ele viu Abraão. he talked to him, Ele conversou com Abraão. and he said, I am suffering. E ele disse assim: eu estou aqui em tormentos. Let Lazarus come. Deixa o Lázaro vir para cá. He has a finger. Ele tem um dedo. Let him put it in the water, Deixa ele molhar o dedo na água put it on my tongue. e colocar na minha língua. So it seems to me that they have some kind of a body. Então é evidente que eles têm algum tipo de formato de corpo. It's not the final form. Não é o formato final. We know that in resurrection, Nós sabemos que na ressurreição we're going to get a body that's like that of the resurrected nós Christ. vamos receber um corpo glorificado, que é como o corpo de Cristo, do Cristo glorificado. But also the unbeliever is going to have an eternal body. E o incrédulo também vai ter um corpo eterno. It says they will be resurrected. Diz que eles também vão ser ressurretos. So they're going to have a body that's going to be able to have physical suffering in the lake of fire. Então eles vão ter um corpo que vai sentir dor e esse tormento no lago de fogo. So you have this rich man in torments, and he does have memory. E você tem então esse homem rico, né, que está lá em tormentos e ele tem memória. He remembers Lazarus. He Ele lembra remembers do his Lázaro brothers. e dos irmãos. So I believe that yes, they will have a consciousness Então eu acredito que sim, né, vai haver uma consciência, uma lembrança of things that they did in this life. das coisas que fizemos nessa vida. And I believe also that we will have memory of what we have done in this life. E eu acredito que nós também, né, enquanto crentes, nós também vamos ter memória, lembrança daquilo que fizemos nessa vida. However, No entanto, we are going to see everything from God's point of view. nós vamos enxergar todas as coisas do ponto de vista de Deus. And so in Revelation 21:4, Então, lá em Apocalipse 21, versículo 4, God wipes away every tear from their eyes. diz ali que ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. No more death, Não haverá mais morte, no more sorrow, nem tristeza, no crying, nem choro, no pain. nem dor. But, you know, some people say, well, we're going to be always sad in heaven because of our loved ones who aren't there. E algumas pessoas dizem assim: poxa, mas nós vamos estar sempre tristes no céu porque os nossos entes queridos não estão lá. God also knows who's in the lake of fire, Deus também sabe e conhece quem está no lago de fogo, but he's not miserable.
mas ele não está miserável. And I believe if we can look at things from the divine perspective, E eu acredito que se nós podemos adquirir o ponto de vista, né, a perspectiva de Deus, a divina, okay, that we will not be unhappy about what we know. então nós não vamos ser infelizes, né, ou não vamos ficar tristes sobre aquilo que nós sabemos. But there are other passages that talk about the fact that we're not going to remember those things from the past. Mas tem outros versículos, né, que falam que nós não vamos lembrar daquelas coisas do passado. But I think we're not going to remember them so as to have sorrow. Então eu penso que que nós não vamos lembrar dessas coisas do passado no sentido de sentirmos remorso e tristeza. Não vamos lembrar da família. Will we remember relatives, family? I believe so, Acho que sim. but I think that whatever we are aware of, we're going to look at it from God's point of view. Mas eu penso que qualquer consciência ou lembrança que nós vamos ter isso de um ponto de vista igual a de Deus. Okay. É só a pergunta que o irmão tinha feito originalmente. A pergunta dele era a seguinte: se nós reconheceríamos as pessoas no céu. Aí ele citou Isaías 65:17. Depois eu vou traduzir. Pois eis que eu crio no céu e na terra que não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Uhum. Então a pergunta dele é: no céu a gente vai ou não vai reconhecer os nossos amados? Uhum. Traduzindo aqui para o irmão. Jim, a question. Yeah, his original question was whether we will recognize our loved ones when we get to heaven. And then he used the text in Isaiah 65, verse 17, where it says we will have no memory of these events. Well, yes. I think that we need to look at that statement in Isaiah 65:17 in light of the context. Acho que temos que olhar esse versículo de Isaías 65:17 lembrando do contexto. God is making a contrast between believer and unbeliever. Deus está fazendo aqui um contraste, né, entre os crentes e os descrentes. When he says, the former shall not be remembered or come to mind. Quando ele diz, né, que as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à sua mente. The former what? Aqui ele está falando as coisas passadas. Que coisas passadas? See, he talks about people who have rejected him, people who have caused suffering for his people. Então ele está falando aqui, né, de pessoas que o rejeitaram, pessoas que causaram muito sofrimento para o seu povo, para os judeus. And then he talks about believers and how they're going to be blessed. E depois ele fala dos crentes e como eles serão abençoados. And so he's saying the believers, they're not going to remember all of that suffering, all of that evil that you brought upon them, you unbelievers. Então o que ele está dizendo aqui é que os crentes, né, os crédulos, eles não vão lembrar de toda aquela maldade que foi imposta sobre eles, né? And this statement is talking about people who are alive on the earth who have not gone to heaven. E aqui é um contexto aqui tá falando de pessoas que estão vivas na terra, é o milênio, não é o céu. Okay, so that's the context. Então esse é o contexto. So it's not talking about people in eternity. Então não está falando das pessoas, né, na eternidade e no céu. They're saying, okay, we're going to have something entirely new
Então vamos ter uma coisa completamente nova, né? When Novo Jesus céu, sets nova up his terra. kingdom, Quando Jesus estabeleceu o seu reino, tudo and novo. people are going to rejoice. E as pessoas vão regozijar. They're going to be so glad. Elas vão estar tão contentes. And they're not going to be remembering all of the stuff from the tribulation. E eles não vão ficar lembrando, né, de toda aquela dificuldade, por exemplo, da tribulação, aquele período de tribulação. Okay, so that's the importance of reading the context. Então é por isso que é importante olhar bem o contexto do versículo. Okay. As pessoas melhores, não vai ter pecado, então as nossas dificuldades hoje não vai ter lá. Pessoas melhores. Uhum. Mais uma pergunta, Eliezer? Aquele texto do administrador, é uma parábola, que Jesus no final fala que ele foi um bom, ele foi esperto, e depois ele fala assim que granjear com dinheiro limpo, granjear amigos, para que esses os recebam, esses tabernáculos celestiais, pode ser usado como uma prova que a gente vai lembrar das pessoas do céu? Tá. Agora vou tentar traduzir. Traduzido do inglês para português é uma coisa, agora traduzido do português para o inglês é outras 500. Para mim é muito mais difícil, não sei porquê. Eliezer is mentioning that parable of the wise servant, where he used of his resources, and qual que é o texto? Você lembra? And he used of his resources, and that helped to get people into heaven. If that could be a parable to prove that we will have memory and we will have conscience and knowledge of Luke 16. So let me quote it correctly. De 1 a 3, né? 13. Qual que é o versículo que ele fala do... yeah. I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourselves, so that when it is gone, you will be welcomed into eternal dwellings. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ele acabar, estes os recebam nas moradas eternas. So his question is, can this also this passage prove that we will have a memory and friends and Maybe. Pode ser. Pode ser que sim. I hadn't thought about it in those terms, but I think you. Nunca pensei nessa parábola That's nesse possible. sentido, para defender a ideia de que é possível, né? Interesting. I'll have to think about that. Interessante. All right. Muito bem. Well, we didn't finish Jonah as I had hoped, Não terminamos Jonas como eu queria, but I think this has been a good class. mas eu acho que foi benéfico, né? Esse tempo de perguntas foi uma boa aula. And from all of these questions, I think that it's been profitable. E de todas essas perguntas, acho que foi uma aula proveitosa. Okay. So, I don't know, you just want to fast this afternoon and we'll go on, or do you want to have lunch? Vocês querem esticar mais um pouquinho, tentar terminar Jonas, ou vocês já estão com fome, querem almoçar? Hã? How much longer do you need? How long is a string? I don't know. São 12:25. Que tal meia hora? A gente pode almoçar 1 hora? Vocês aguentam? Yeah, that's. Não, yeah, eu they've aviso got lá, food. tá no rechô, Mayara. Avisa lá, tá no rechô para a comida ficar quentinha. Yeah. Então, Mai, we'll go to eat. às 13. Okay. So they said we can have lunch at 1. You have another half an hour. Oh,
Então vamos lá, até mais meia horinha e aí a gente almoça. Assim, claro, se você precisa sair ou você tá com muita fome e quiser comer, não tem problema. Okay. Mas Let's go back to Jonah. vamos voltar lá então lá para Jonas. Oh, I did this. Yeah. So we're done with this for now. Yeah. All right, so in Jonah 2:2. Muito bem, então lá em Jonas 2, capítulo 2, versículo 2, Okay, Jonah prays, vemos que Jonas orou. but he doesn't pray for deliverance, Mas but he ele não- confesses his sin. Ele não orou por livramento, mas ele confessou o seu pecado. And so he said, out of the belly of Sheol I cried. E ele disse assim, do ventre da morte, né, ou de Sheol, eu gritei por socorro. So he's saying, I'm in the place of death. Então ele está dizendo aqui, eu estou num lugar de morte. Now, did he actually die? Ele tinha morrido? I don't know. Não sei. You see, it's possible that he died, Veja que é possível que ele possa ter morrido. and then the Lord restored him to life. I E mean, que God can depois do Deus that. restaurou a sua vida. But we don't have any way to validate that. Mas não temos nenhuma forma de validar nisso, se ele morreu de fato ou But não. now he's in the belly of a whale, and I can't imagine what that was. Ele está aqui no ventre de um grande peixe, não posso nem imaginar como seria isso. All that acid and Todo aquele ácido, noise aquele barulho and darkness, e aquela escuridão, heat. I don't know. aquele calor também. It must have been a terribly frightening experience. Deve ter sido uma experiência. At any rate, temerosa. he's in the belly of the fish De qualquer forma, ele está no ventre do peixe and he prays. e ele ora. And verse 4, I've been cast out of your sight. E no versículo 4 diz: fui expulso da tua presença. Yet I will look again toward your holy temple. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Now, I believe that the holy temple here is talking about seeing God in heaven. Eu penso aqui que o seu santo templo é a visão de Deus no céu. And not saying that he's going to go back to Jerusalem. E não está falando que ele vai voltar para Jerusalém, lá o templo de Jerusalém. But he recognizes being cast out of God's sight, he's under judgment. Ele reconhece então que ele foi expulso da presença de Deus e ele está debaixo de um juízo. And so he's saying, okay, I'm going to come back, I'm going to confess my sins so that I can have fellowship with you. E então o que ele está dizendo é que eu vou confessar o meu pecado para que eu possa ser restaurado e voltar a ter comunhão contigo. So now he's saying, I need to be in right relationship with the Lord. E ele então diz para si mesmo, eu preciso consertar e estar alinhado no meu relacionamento com Deus. In verse 5, No versículo 5, water, go ahead, just read. as águas agitadas me envolveram e o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Okay. I went down to the moorings of the mountains. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. Okay, he's as low as he can get. Ele está no lugar mais baixo que você pode imaginar. Remember, he went down to the ship, Lembra que ele desceu no porão do navio, then he went down in the ship, depois ele foi no porão do navio, quer dizer, ele entrou no navio, depois desceu no and porão then do he navio, went down in the water, depois ele foi mais para baixo na água, and
now he has gone down to the very bottom of the sea. E agora ele está lá no mais profundo do mar, lá no fundo do mar. That's the moorings of the mountain. That's the very bottom of the sea. You can't get any lower and be on earth. Esse aqui é o termo, né? Os fundamentos dos montes. He said, and yet you've brought up my life from the pit. E ele diz, mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. Ó Senhor meu Deus. Yeah, Yahweh. Senhor, Jeová, My God. meu Deus. And so he said, when my soul fainted within me, I remembered the Lord. E ele diz no 7, então, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti. My prayer went up to you into your holy temple. Senhor, a minha oração subiu a ti, o teu santo templo. So you see, holy temple here is referring to God in the third heaven. Então veja aqui de novo, né? O santo templo é uma referência a Deus lá no terceiro céu, a And not the habitação de temple in Deus. Jerusalem. E não o templo de Jerusalém. Okay, we already talked about verse 8. They regard this vanity, this emptiness. Já falamos, né, no começo da aula sobre o versículo 8, aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. If you focus on the temporal things in this world, you're going to forsake your own mercy. Então, se você ficar focado nas coisas temporais, né, desse mundo, você vai estar abrindo mão da sua própria misericórdia. But Jonah says, I'm going to sacrifice with the voice of thanksgiving and keep my promise. E Jonas fala, versículo 9, oferecerei sacrifício a ti, e o que eu prometi eu cumprirei totalmente. So the Lord spoke to the fish and it vomited Jonah onto dry land. E então o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. It's amazing what God can do. É incrível o que Deus pode fazer. Hey, fish, Um peixe? O over there. Vai lá. Abre a boca e vomita. And think how close to the land this great fish had to come. E pensa, né, quão próximo esse peixe teve que se aproximar da terra para ele poder vomitar Jonas. Another miracle. Outro milagre. Well, now Jonah's back on dry land. E agora então Jonas está de novo em terra seca. And the word of the Lord came to Jonah a second time. E a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Now here is the grace of God. E aqui vemos a graça de Deus. Listen, as long as you are alive, Enquanto você tiver vida, God still has a plan for your life. Deus ainda tem um plano para a sua vida. Are you alive? Você está vivo? Pinch yourself, find Dá out. um beliscão aí, vê se você vai sentir. Você está vivo? If you're alive, God has a plan for you. E se você então está vivo, Deus tem um plano para você. No matter how bad you have failed the Lord, Não importa quanto você falhou com Deus. you can always come to God in prayer. Você pode sempre se aproximar de Deus em oração. If you have failed, confess your sins. Se você falhou, confesse os teus pecados. Your fellowship with your heavenly Father will be restored. E a sua comunhão com Deus o Pai vai ser restaurada. And then you have opportunity to glorify God. E aí você tem uma nova oportunidade de glorificar a Deus. So you may have failed, Então, você pode ter falhado. but if you're alive, God still has a plan for you. Mas se você está vivo, Deus ainda tem um plano para você. So God speaks to Jonah again. Então Deus fala com Jonas, né, de novo, Same message. e com a mesma mensagem. Go to Nineveh. Vá para Nínive, Preach the message. that I will pregue a tell you. mensagem. Now, did Jonah have to obey? E Jonas teve que obedecer? No. Não. God gives us free will. Podia desobedecer aí de novo. Deus nos dá o livre-arbítrio. Jonah ran away the first time. It's possible he could run away the second Se time. Jonas desobedeceu a primeira vez, ele poderia também desobedecer pela segunda vez. Now, God caused things in his life to get his attention, Mas Deus realizou coisas na sua vida para pegar a atenção dele. but he didn't force Jonah to go. Mas ele não forçou Jonas a ir.
I mean, he could have had Jonah picked up by a great bird and flown to Nineveh. Ele podia fazer com que um grande pássaro pegasse Jonas e levasse ele voando até Nínive. But God didn't do that. Mas Deus não fez isso. He tells him what he wants him to do. Ele diz, olha, eu quero que você faça isso. So this time Jonah obeys. E dessa vez o Jonas obedece. And in verse 3 it says, Nineveh was an exceedingly great city. E no versículo 3 diz que Nínive era uma cidade muito grande, A 3-day journey. sendo necessário 3 dias para percorrê-la. So this is going to be a city maybe as large as São Paulo. Então, talvez essa cidade tão grande quanto São Paulo. Walk from one side to the other in 3 days. Para atravessar a cidade de um lado para o outro demoraria 3 dias. I don't know if you could do that. Não sei se poderia fazer isso em São Paulo. But what this is saying is a very large city. Mas está dizendo que era uma cidade muito grande. And he began to enter the city on the first day's walk. E então ele começou a percorrer pela cidade no primeiro dia. And now we don't know what his message was, Não sabemos, né, qual foi a mensagem que ele but deu. he did announce that God would bring judgment after 40 days. Sabemos que ele anunciou que Deus haveria de julgar a cidade depois de 40 dias. Now that's the only part of his message that's recorded. É a única parte da mensagem, o conteúdo da mensagem que é registrado. But I believe there must be the gospel message also. Mas eu acredito que houve também a mensagem das boas novas, né, junto com o juízo. But this is what Jonah wanted to preach. Mas Jonas queria enfatizar era isso, né, que daqui a 40 dias eles seriam julgados, God's going to wipe you out. destruídos. Deus vai destruí-los. But it says the people of Nineveh believed God. E no 5 diz que os ninivitas creram em Deus. Now when it says believed God, E quando diz aqui creram em Deus, this is the same language that we find in Genesis 15:6. esse é o mesmo linguajar que encontramos lá em Gênesis, capítulo Where it 6. says Abraham believed God, Quando diz lá que Abraão creu em Deus. and it was credited to him for righteousness. E isso foi-lhe imputado como justiça. So Desculpa, Gênesis 15:6. Eu falei Gênesis 6. Gênesis 15:6. in Jonah 3:5, E então, aqui em Jonas 3:5, we have the word to believe. nós temos aqui a palavra creram. It's the Greek word amen, or the Hebrew word amen. É a palavra hebraica amém. So they said amen to God. Então eles disseram para Deus, amém. I believe it. Eu acredito. And they proclaimed a fast. E eles então proclamaram um jejum. They put on sackcloth. Eles puseram sacos de panos de cinza. It's going to be the outward expression of their repentance. Então aquilo era uma evidência externa do seu arrependimento. Okay. And the king did this as well. E o rei, né, fez isso também. And even the king said, okay, everybody's got to observe this fast. E até o rei, né, fez um decreto que todos tinham que fazer esse ritual. And in verse 8, E no versículo 8, let them cry mightily to God, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. and let everyone turn from his evil way, Deixem os maus caminhos from the violence in e his hands. e a violência. And who can tell if God will turn and repent and turn from his fierce anger so that we may not perish? Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejam destruídos. So the question is, did the people simply reform their behavior so as to
avoid judgment, Então a pergunta é: as pessoas mudaram o seu comportamento para simplesmente evitar o juízo, o julgamento? or did they actually put faith in a Savior? Ou eles de fato colocaram fé, né, em Deus, só um Salvador? I believe it's both. Eu acredito que foi os dois. That the anger of God was turned away from the city E a ira de Deus então foi desviada da cidade because of their repentance. por causa do seu, né, arrependimento. But I also believe that when it says they believed God, that this is an expression of their faith in the Savior. Mas eu penso que quando eles creram em Deus, significa que eles também creram no sentido de salvação, no Salvador. So in verse 10, God saw their works and turned, Então lá no that they versículo turned 10, from their evil way. diz: tendo em vista que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. And so God repented from the disaster he said he would bring on them. Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. People are not saved by works. As pessoas não são salvas por meio das obras. This is very clearly stated throughout Scripture. Isso é muito claro em todas as Escrituras. But they are saved for good works, she mentioned. Yes. Sim. Now, you see, there are people who, if they live according to the laws of divine establishment, Veja, existem pessoas que, se elas viverem de acordo com, né, as leis instituídas por Deus, as leis divinas de Deus, if they do what God has commanded, they can have blessing in time. se eles então fizerem aquilo que Deus ordenou, eles podem ser abençoados no tempo. And so we must not confuse the two things. E nós não podemos confundir as duas coisas. That's why God says, I set before you two ways. É por isso que Deus disse: eu coloquei diante de vocês dois caminhos. Okay, in Deuteronomy chapter 30, Lá em Deuteronômio, capítulo 30, in verse 17, no versículo 17, he said, if you turn away from me. ele diz: se todavia o seu coração se desviar. In verse 18, you will surely perish. Ele diz no versículo 18: vocês serão destruídos. You will not prolong your days in the Vocês land. não viverão muito tempo na terra. That's talking about physical life. E isso está falando da vida física deles. So read verse 19. E diz no versículo 19: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. If you choose to live according to the word of God, Se vocês escolherem então viver de acordo com a palavra de Deus, it's life and blessing. é vida e bênção que vão experimentar. If you turn away from God, it's death and Se cursing. vocês se voltarem contra Deus, é morte e maldição. That's temporal. Isso é temporal. I believe we should have such a clear understanding of the gospel. Eu acredito que temos que ter o nítido entendimento do Evangelho. If you do the law, Se você obedecer à lei, there's blessing. você vai ser abençoado. If you do the law, it cannot justify. Se você obedecer à lei, ela não pode te justificar. And we're told this very clearly. E é dito para nós sobre isso com muita clareza. Romans 3:19. Romanos 3:19. Okay.
By the deeds of the law shall no flesh be justified, Pelas obras da lei ninguém será justificado, for by the law is the knowledge of sin. porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Or Galatians 2:16, Ou lá em Gálatas 2:16. knowing that a man is not justified by the works of the law, Sabeis que o homem não é justificado por meio das obras da lei. Romans 3:28. Romanos 8:28. We conclude that a man is justified by faith apart from the works of the law. Concluímos que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. The law cannot give life. A lei não pode te dar vida, The law cannot justify. a lei não pode te justificar, But if you keep the law, mas se você guardar a lei, you can have blessing from God. você vai ser abençoado Even the por unbeliever. Deus, até o incrédulo. Now that's not the way to eternal life. They're different. Mas isso não significa salvação, né? São coisas diferentes. So he says, choose life. E ele diz então aqui, escolham a vida. So in the book of Jonah, you have Nineveh repents, Então nós temos lá em Jonas, nós vemos Nínive se arrependendo. and I believe that God withheld the announced judgment because they did repent. Então eu acredito que Deus segurou o seu juízo por causa do seu arrependimento. And it's based on their works. Isso era baseado na atitude deles, nas obras deles, no arrependimento deles. Their salvation is a different issue. Mas a salvação deles é outra questão. All right, so God now has said, I'm going to spare the city. Então Deus agora diz que ele ia Yeah. poupar, ele ia poupar a cidade. And this made Jonah angry. E isso fez Jonas furioso. Chapter 4, verse 1, Capítulo 4, verso 1. he became angry. Jonas ficou profundamente descontente. He said, this is why I didn't want to go to Nineveh. E ele disse, é por isso que eu não queria ir para Nínive. This is why I went to Tarshish. É por isso que eu fui para Tarsis. Because I know you're a merciful and Porque eu gracious sei que God. tu és misericordioso e compassivo. And so he says, all right, God, just kill me. E ele fala para Deus assim, Deus, então, me mata. All right, I preached your gospel. Eu já fiz minha tarefa, preguei o evangelho. Okay. And now I see these people, and you're not going to judge them, so just kill me. E agora eu vejo essas pessoas, né, e você não vai julgá-las mais. Tira a minha vida. So God says, is it right for you to be angry? E Deus diz para ele, é correto você estar bravo? So Jonah went out of the city. E Jonas então saiu e sentou-se num lugar, He's going to go sit up on a hill. vai subir numa montanha. He said, well, maybe God will destroy the city. E ele pensa, bom, será que talvez Deus pode até destruir a cidade? Because he wasn't sure. Maybe God will destroy the Ele city. não tinha bem certeza, ele pensou, talvez Deus vá destruir a cidade. Well, in verse 6, God prepared a plant. No versículo 6, então o Senhor Deus fez crescer uma planta It grew up very rapidly, sobre Jonas. Ela cresceu rapidamente and it provided shade for his head. e ela deu para Jonas sombra para sua cabeça. So he's not out in the hot sun. Então ele não está mais lá, né, debaixo do sol quente. And Jonah was very grateful for the plant. E Jonas ficou muito contente com a planta. But the next morning, Mas no dia seguinte, God prepared a worm. Deus preparou uma lagarta. God prepares all the way through this book. Deus está sempre preparando tudo nesse livro, Even a worm. até uma lagarta. And the worm began to eat this plant. E a lagarta atacou a planta e começou a secá-la. And the plant died. E a planta morreu. And then the sun came up. E aí o sol nasceu. God prepared a strong east wind. Deus preparou um vento oriental. God even prepared the wind. Deus preparou até o vento quente. And it got very, very hot and
Jonah was ready to faint. E ficou muito, muito quente, muito calor, e Jonas estava a ponto de desmaiar. Feels sorry for himself. Começou a se sentir mal. Better for me to die. Ah, melhor eu morrer. If you get your eyes on self instead of on the Lord, E quando você começa a olhar para você, para o seu umbigo, ao invés de Deus, you're going to create your own misery. você vai começar a ficar miserável. And God says, is it right for you to be angry about the plant? E Deus diz, você tem alguma razão por estar tão furioso por causa da planta? And Jonas said, yes, E o Jonas respondeu, sim, tenho. it is right for me to be angry. Tá certo, correto eu ficar furioso. Even to death. Até morrer. He's very bitter. Ele ficou muito... And God said, you had pity on the plant, Ele ficou muito amargurado. E ele disse, você teve pena da planta, you didn't plant it, mas não foi você que plantou ela. you didn't make it grow, Você não fez ela crescer. it came up in a night, Ela cresceu de um dia para o outro, and it perished in a night. e ela também morreu de um dia para o outro. He said, you're worried about a plant. E você está aí preocupado com uma planta? God says in verse 11, should I not pity Nineveh, that great city? E Deus diz no versículo 11, contudo, Nínive tem mais, não deveria eu ter pena de Nínive, In which are more than 120,000 persons que tem mais de 120 mil pessoas who can't tell their right hand from their left. que não sabem distinguir a mão direita da esquerda. What does that mean? O que significa isso? It means they're little children. Diz que eles são crianças, They're babies. eles são bebês. 120,000. 120 mil crianças. Well, think about those who can tell the right from the E left. pense então naquela população que sabe distinguir entre a direita e a esquerda. Older children, Crianças mais velhas que já sabem, adolescents, os adolescentes, young adults, os adultos, old folks. os velhos. That's why the estimates are as much as 1 million people. Por isso que a estimativa da população da cidade era quase próxima de 1 milhão. And here he just says 120,000. E aqui ele só faz menção das 120 mil crianças. God says, I'm concerned about them. E Deus diz, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Are we concerned for the lost? Nós temos essa preocupação pelos perdidos? God is. Deus tem essa preocupação. And we have an obligation to give the E gospel. nós temos a obrigação de levar o evangelho. I think to a great extent, the church has lost its zeal to reach the lost. Eu acho que, de uma certa forma, a igreja hoje tem perdido esse zelo em alcançar os perdidos. We set goals for almost everything in life, Nós colocamos metas para quase tudo na nossa vida, but we don't have any goals for reaching the lost. mas não colocamos metas para atingir os perdidos. So I've asked this question in many churches. Eu já perguntei essa questão em muitas igrejas. How many of you want to see people saved? Quantos de vocês querem ver pessoas salvas? Most of you. A maioria responde sim. My next question, E minha próxima pergunta: who? quem? Who do you want to see saved? Quem você quer ver salvo? Well, don't tell me everybody. Não responda todo mundo. I mean specifically. Quero que seja mais específico. Do you have people that you are praying for every day Você tem pessoas que você está orando por elas todo dia? because they are lost and headed for the lake of fire? Porque eles estão perdidos e destinados ao lago de fogo? Are you praying for these people? Você está orando por essas pessoas? Family, Família, friends, amigos, co-workers, colegas de trabalho, neighbors, vizinhos, maybe even people you don't like. talvez até aquelas pessoas que você não goste. They need Jesus. Eles precisam de Jesus também. And we need to be concerned about E them. nós temos que estar preocupados com eles. How do you pray for them? E como que você ora por eles? Do not pray that God will save them.
Não ore que Deus venha a salvá-los. God can't answer that prayer. Deus não pode responder essa pergunta, essa oração. They need to put faith in Jesus, É eles que têm que colocar fé em Jesus. which means they need to hear the gospel. Significa que eles têm que ouvir o Evangelho. Well, you can pray that God will give you an opportunity to give them the O gospel. que você pode orar é que Deus dê uma oportunidade para você compartilhar o Evangelho com Or maybe eles. pray that God will send somebody to them Ou orar para que Deus mande alguém para elas, who can explain the gospel clearly. que possa explicar o Evangelho com clareza. Or maybe pray that God will bring them out of their situation to a place where they can hear the Ou gospel. orar que Deus possa tirá-los, né, da situação onde eles se encontram para um lugar onde eles venham a ouvir o Evangelho. Or that God will send a missionary, Ou que Deus mande um missionário, or maybe give them a gospel tract. ou talvez você pode dar um folheto evangelístico. Pray that somehow God will get the gospel to them. Você pode orar que de alguma forma ou outra que o Evangelho alcance essa pessoa. And it may be that God wants you to share that message with the E pode lost. ser que Deus queira que você compartilhe o Evangelho com essa pessoa. Or you're going to be Jonah. Ou você vai ser igual ao Jonas. I hope you don't end up in the fish. Eu espero que você não vá parar no meio de um peixe, na barriga de um grande peixe. Well, let's pray and go eat. Tem one question. There's one more question, Silvio. Sobre soterologia. Hoje sabemos que Deus se encarnou para nos perdoar na cruz. Temos que crer em Jesus. No que, se os inimigos foram salvos, no que eles creram? E Abraão, no que ele creu? So it's a question more in the soteriology about salvation, and if we have to believe in Jesus to be saved, in what did the Ninevites believe, and in what did Abraham believe, for example? I believe that salvation is the same in every dispensation. Eu acredito que a salvação ela é da mesma forma em todas as dispensações. It's always by faith É sempre por meio da fé in the deliverer that God has promised. no libertador que Deus prometeu. So from the very beginning, God promised a deliverer, Então, desde o começo, Deus prometeu esse libertador. the seed of the woman. Ele disse da semente da mulher. Of course, Revelation is progressive. We kept getting more and more information. E claro que a revelação de Deus ela foi progressiva, então a gente vai recebendo mais e mais informações. But I believe that the object of faith for salvation is always in the one that God promised to come. E eu acredito então que o objeto da nossa fé é sempre naquele que Deus prometeu que viria. So that Abraham believed in the Lord, that's Jesus Christ as he was revealed at that time. Então eu creio que Abraão, né, ele creu em Jesus Cristo como Jesus Cristo tinha sido revelado naquele momento. So that people are not saved by just some belief in God, Então as pessoas não são salvas simplesmente por crer em Deus, but they have to put faith in the one who would be their substitute. mas eles têm que colocar a fé naquele que seria o seu substituto. Okay. All right. Ok? Perfect. Perfect. I'm sorry. I just burden I have to bear. All right. So we need to pray. Vamos orar. Thank you, Father, for giving us your wonderful word. Obrigado, Pai, por nos dar a sua maravilhosa palavra. We can see in it your goodness, Podemos ver nela a sua bondade, but also severity in your
justice. Mas também podemos ver a severidade e a sua justiça. But I thank you that you have provided a Redeemer, E agradeço porque o Senhor providenciou um Redentor. salvation is of the Lord, you did it. E a salvação vem do Senhor, foi o Senhor quem nos deu. I thank you that we can receive it E on the agradeço basis of porque grace. podemos recebê-la por meio da graça. I pray that we'll be challenged by this study from Jonah, E eu oro que venhamos a ser desafiados através dessa história de Jonas. I thank you for the grace that makes it possible for us to enjoy this week at camp. E eu agradeço pela graça e podemos estar usufruindo essa semana aqui no acampamento. I pray now that you will bless the food that you've supplied, E eu oro que o Senhor agora possa abençoar o alimento que temos use it to nourish our bodies, e que ela possa fortalecer os nossos corpos, so that we can have strength to serve you. para que possamos ter mais força para te servir. I ask it in Jesus' name. Eu oro em nome de Jesus. Amen. Amém.